estimados alunos e alunas. Aqui nos encontramos para fazer a apresentação da 4ª aula da nossa disciplina de Instituições de Direito Público e Privado. Dando sequência àquilo que foi visto nas aulas anteriores, esta aula tem por finalidade refletir sobre os direitos e garantias fundamentais e individuais previstos em um dos ramos do direito público, que é o direito constitucional. Da mesma forma, tem por finalidade identificar os principais conceitos e institutos próprios do direito administrativo como um outro ramo relativo ao chamado direito público, naquela tradicional divisão entre direito público e direito privado. No estudo do direito constitucional, nós temos que inicialmente partir do conceito e dar uma visão panorâmica do que trata a nossa Constituição, ou a Constituição Cidadã, a Constituição Federal de 1988. Dentro disso, nós vamos avaliar e estudar os chamados direitos e garantias fundamentais, mas não haverá compreensão do que é um direito e uma garantia fundamental se não compreendermos os grandes campos de geração dos direitos, porque inicialmente nós vamos ver que os direitos de primeira geração são individuais. Depois os de segunda geração, nós temos que verificar que eles são sociais. A partir daí, os direitos de terceira geração já são direitos de solidariedade, de fraternidade, e por fim os direitos de 4ª geração que tratam o cidadão desfocado da sua cidadania, da sua nacionalidade, e sim como um cidadão do globo terrestre. Isso é muito importante para que se consiga compreender isso. Dentro do estudo do direito constitucional também é preciso estudar os chamados direitos e garantias individuais em específicos, como, por exemplo, a vida como pressuposto de qualquer outro direito, a liberdade, a igualdade. Os princípios constitucionais da legalidade também são tópicos que têm que ser avaliados nessa aula, como o princípio da legitimidade, o da ampla defesa, o da propriedade privada, o princípio do contraditório. Aliás, está tão em moda isso em função daquele crime ocorrido em São Paulo com aquela criança, onde as pessoas estão presas e estão dizendo, mas a Constituição assegura o direito de ninguém ser preso antes de uma condenação final. Neste momento, essas questões ligadas aos princípios constitucionais vão ajudar muito a compreender o que está acontecendo aí. E já em específico, estudando o direito administrativo, como outro ramo do direito público, nós temos que verificar como se organiza a administração pública, seja ela direta, indireta ou fundacional. E os princípios basilares que norteiam o direito administrativo, como a supremacia do interesse público sobre o interesse particular, a indisponibilidade do interesse público, a publicidade, a legalidade, entre outras coisas, e compreender o que são serviços públicos, de que maneira se contrata com a administração pública, os chamados contratos administrativos, a chamada licitação pública e, especialmente, esta questão, a responsabilidade civil da administração pública por atos causados por seus agentes a qualquer pessoa que venha a sofrer algum dano. Alguma coisa queremos trabalhar sobre desapropriação. Estes são os principais conceitos e institutos do direito administrativo. Esperamos que a aula contribua e muito com o aperfeiçoamento dos temas importantes ligados a essa natureza. Contamos com a presença de vocês na sala de aula, contamos também com a participação de vocês na interatividade, nos fóruns que nós colocamos à disposição, e, enfim, tudo isso vem a somar e contribuir para o aprendizado em relação a esses tópicos tão importantes do direito brasileiro.